trabalha com analista de requisitos de alguns projetos do GPPS, né, que mudou de nome, e também um projeto interno da TechLead, que é o GPP. Então, eu vou deixar aqui para que o Yuri se apresente e inicie para a gente esse conteúdo. Sejam bem-vindos a todos. Vamos lá, Yuri. Boa tarde, pessoal. Bom, como a Manu frisou, né, eu trabalho e atuo no agora IGEPES, antigo IGPrev, mas também um projeto interno. Hoje eu vou falar um pouco da análise de negócio, mas não somente a análise de negócio no papel do PO, do analista de requisito, mas uma análise de negócios concisa ali em todos os stakeholders, todos envolvidos dentro de uma fábrica de software, desde o cliente até o desenvolvedor, até mesmo ao próprio gerente de projeto, enfim. A importância da análise de negócio está presente em todas as áreas dentro do ciclo de desenvolvimento de software. Tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Todos estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então vamos lá. Bom, análise de negócio de alto impacto, né? Por que alto impacto? Como eu comentei há pouco, uma análise de negócio presente aí em vários papéis, né? Em vários perfis dentro do desenvolvimento de software. A gente consegue ter uma análise de negócios de alto impacto quando isso acontece. Bom, vamos lá. Eu quero iniciar com vocês fazendo uma interação que é muito importante para a gente conseguir entender o, o conhecimento, o entendimento que hoje nós temos sobre análise de negócio. Então, eu gostaria de escutar um pouco, fiquem à vontade, quem quiser falar, tá? A pergunta seria: o que é análise de negócio para vocês? Quem gostaria de comentar um pouco, fique à vontade. Vou dar um tempinho aqui para a gente escutar um pouco, né? Seria interessante pessoas que não sejam, inclusive, PO ou analista de requisitos, comentar um pouco para a gente entender qual é a visão que vocês têm da análise de negócio. Fique à vontade, qualquer coisa pode me chamar. Alguém? Como eu costumo dizer nas minhas reuniões, um de cada vez, pessoal, só para não dar tumulto. Vamos lá, vamos quebrar o gelo. Yuri, eu acredito que esteja relacionado com você entender o valor que a empresa pode gerar e como as métricas que ela controla ao longo do tempo são impactadas. E a partir daí, pensar soluções para que você tenha um retorno maior em relação a essas métricas. Se for uma métrica negativa, tentar reduzir, como por exemplo, evasão de pessoal. Se for uma métrica positiva, como faturamento, entender o produto, ver quais são as dificuldades, pensar soluções para que essas métricas sejam impactadas positivamente. Eu não sou PO nem analista, mas acredito que seja relacionado com isso. Entender como a empresa gera valor e como ela costuma mensurar, né, como os clientes dela, as pessoas que estão trabalhando com ela são impactadas diariamente ali no dia a dia. Você é muito agregado aí ao entendimento do objetivo, né, da empresa ali. Boa resposta. Alguém mais? Não? Ninguém mais? Assim, opinião, tá, Yuri? Fique à vontade. Analisar um negócio é algo tão amplo, né, cara? Se a gente for pensar assim no contexto da palavra, né? Porque quando a gente pega um negócio que a gente vai analisar todo ele, né? A gente analisa ele em várias vertentes, né? A vertente de financeiramente falando, se é algo que a gente vai ter um retorno legal. Temos que analisar se
é algo que vai ser aceitável pelos usuários daquilo, porque como a gente trabalha com TI, o usuário nosso normalmente são pessoas, né? Então nós criamos software para as pessoas. Se aquela usabilidade vai ser uma usabilidade legal, que também está vinculado ao negócio, se aquilo que a gente está trabalhando é algo que realmente faz sentido para aquele momento que a gente está passando, né? Porque eu falo muito momento, porque a gente teve aí alguns anos, né, que a gente teve de pandemia, em que muita coisa fazia sentido naquela época. Era um negócio que fazia sentido a gente ter, que hoje é algo que não faz sentido mais, talvez. Então, analisar o negócio é analisar tudo isso que a gente faz, né? Tudo isso que a gente está tentando fazer. Então, é algo um pouco mais abrangente, que é algo que a gente tem que determinar se é viável, se não é, se vai trazer o resultado que a gente espera ou não. Enfim, são várias vertentes, como eu mencionei anteriormente, precisam ser avaliadas aí para entender se faz sentido ou não. Sim, sim. Perfeito. Bom, escutamos algumas ideias aqui, né, de análise de negócio, ideias de forma geral, sobre ao pé da letra mesmo do termo, né, análise de negócio. E assim, aqui nós vamos fazer uma abordagem, mas vai agregar não, vai unificar muito a essas ideias aí que foram comentadas aqui, tá? Mas é mais uma análise de negócio pensando no desenvolvimento de software. Tá? É a análise de negócio do desenvolvimento de software, como as pessoas, os stakeholders, devem se portar diante da análise de negócio, como devem ter uma análise de negócio para alcançar objetivos. Esses objetivos vão unificar, como eu falei, com essas ideias da parte financeira, que envolve as entregas de valores, vai unificar também aos processos, né? A essas análise de viabilidade do que é possível, do que não é possível, né? Então, no final das contas, eu costumo dizer que a análise de negócio é uma organização. Por que uma organização? É uma organização que precisa de alguns fatos, alguns fatores bem definidos e bem alinhados entre todos os envolvidos, ou seja, entre todos os stakeholders daquele negócio, tá? E quando eu falo todos os stakeholders, é todos sem exceção, desde o cliente ao próprio gerente de projeto, ao analista de requisito, ao desenvolvedor, ao Scrum Master, todos envolvidos aquele projeto devem fazer parte dessa organização, tá? E aí, quais são esses fatores que eu trago aqui como primordial para essa organização, para essa análise de negócio mais consistente? Seriam esses 3 pontos aqui. Um alinhamento técnico. O que seria o alinhamento técnico, Yuri? Bom, o alinhamento técnico seria com que os outros stakeholders, como eu, PO, o analista de teste, né, o que a gente chama de QA, o Scrum Master, o gerente de projeto, o próprio cliente, conseguir entender, ter um conhecimento, por mais mínimo que seja, sobre o que é utilizado no projeto dele, o que é utilizado no produto dele, quais são as tecnologias, o que é que aquela tecnologia traz, né? O que é aquela tecnologia pode evoluir dentro do projeto. Isso não quer dizer que eu, enquanto PO, tenha que aprender a desenvolver, né? Não, mas eu preciso ter um conhecimento prévio das tecnologias que são utilizadas dentro do projeto para que eu consiga agregar na minha análise de negócio, para que eu consiga levar o meu ponto de vista também para o próprio desenvolvedor, para o QA, enfim, para os outros stakeholders, para o próprio cliente, ter essa noção também, ter esse conhecimento também, esse alinhamento técnico do que está sendo desenvolvido. Ter uma comunicação clara, né? Uma comunicação assertiva em relação ao desenvolvimento de projeto. Tá? E isso vem agregar com o ponto 2 aqui, com as viabilidades operacionais. O que seriam essas viabilidades operacionais? É o que comentou agora há pouco aí, né, o colega. Bom, a gente conseguir entender o que é possível ser feito, o quão isso é importante, se vale a pena ser feito, o que não é possível ser feito,
tá? Então, a partir de um alinhamento técnico, sobre um determinado produto, um determinado software que esteja em desenvolvimento, bem definido, os demais stakeholders, os demais envolvidos ali, conseguem entender essa viabilidade, conseguem, com o passar do desenvolvimento, com a evolução, cada vez mais entender essas viabilidades. Até porque todo software, ele, a partir do momento que ele nasce, ele vai evoluindo, ele vai tomando um padrão de interface, um padrão de arquitetura, e quando a gente vai entendendo, mesmo como eu falei, a gente não é necessário, não precisa, né, não é nosso papel desenvolver ou entender linguagem de programação, não, mas a gente entender da forma que é feito, a forma que precisa ser feito, para que a gente consiga entender essas viabilidades. Eu vou trazer um cenário aqui que certamente é muito comum, principalmente para o papel do PO. Qual é o cenário? Imagina o PO está em um encontro, uma reunião com o cliente, e o cliente fazer ali um checklist, mandar uma lista para ele de necessidades ou desejos de funcionalidades novas ou ajustes dentro do produto. Se o PO não tiver um alinhamento técnico, um entendimento de viabilidade, o PO vai pegar essa lista e vai levar para o time de desenvolvimento para entender se é viável ou não é. É o que a gente chama de refinamento de backlog. Tá? E aí, o que acontece? Chega lá na hora de entender essa viabilidade, pode acontecer de os desenvolvedores, o time de desenvolvimento, identificar que não é possível, que não é viável fazer. E aí vai ter o caminho de volta, né, do PO ter que voltar com o cliente e comunicar que aquilo não é possível, justificar o porquê. Isso, além de causar um pouco de insatisfação do negócio para o cliente, por mostrar que, por conta disso, vai ficar parecendo que o PO não tem o domínio necessário, né, do produto, acaba não otimizando o tempo, uma vez que a gente trabalha com agilidade, né, e dentro da agilidade aqui, nós trabalhamos no método home office, então, na maioria das vezes, falando enquanto PO, que a gente precisa se reunir com o cliente, a gente precisa fazer um agendamento, precisa verificar a disponibilidade de agenda do cliente. Então, se o PO tendo isso em mente, essas viabilidades, esse alinhamento técnico, no momento em que recebe essa solicitação do cliente, ele já consegue dizer, ó, a gente não consegue fazer isso. Aí justifica, ó, não é possível. E passar uma comunicação de forma clara para que o cliente entenda que não é possível. Quando for uma próxima oportunidade, o cliente pensar em algo, ele vai lembrar. Ah, mas é semelhante àquele outro desejo que eu queria, aquela outra necessidade. Não é possível. Mas isso não deve parar por aí, tá? Não deve parar por aí. Por quê? Porque é papel também, nesse caso, dessa análise de negócio, do PO, uma vez que não é possível, não é viável fazer aquilo que o cliente está desejando, está solicitando, pensar em soluções que vá satisfazer aquilo, né? Que vá satisfazer essa necessidade do cliente. Então, é um caminho de chegar assim e dizer, ó, nós não vamos conseguir fazer assim, mas podemos fazer desse outro jeito. Esse é uma análise de negócio bem assertiva, que vai levar também, elevar essa satisfação do cliente. E alinhado a isso, vem as estratégias de objetivos, né? Que seriam essas estratégias de objetivos? O time como um todo, todos envolvidos, entender qual é o objetivo específico, ou tanto de uma determinada sprint, quanto de um período maior de tempo do projeto, entender ali com o próprio cliente o que é mais prioritário, o que deve ser entregue em um determinado prazo de tempo. E, para isso, traçar estratégias junto com o time como um todo, com o próprio desenvolvedor, com o próprio gerente de projeto, com o próprio Scrum Master. Ó, nós precisamos alcançar esse ponto aqui até tal dia, ou enfim, até o final de tal sprint, e traçar essas estratégias para alcançar esses pontos. Então, a análise de negócio, ela é essa organização que envolve esses 3 pontos. Um alinhamento técnico, que vai ajudar a entender essas viabilidades operacionais, e, com isso, também traçar as estratégias, que não é algo somente do papel do PO.
porque isso não é algo somente do papel do PO. Aqui a gente já observa no primeiro ponto, alinhamento técnico. Isso aqui é basicamente um dev que vai conseguir passar esse conhecimento, que vai conseguir passar essa experiência para os demais envolvidos do negócio, do produto, né? Vai fazer conseguir fazer entender quais são as tecnologias que são utilizadas, a forma que a tecnologia é trabalhada, enfim, a arquitetura, e a partir disso conseguir entender essas viabilidades. Então, aqui a gente já consegue observar que a análise de negócio ela está envolvida em várias vertentes, em várias áreas dentro do desenvolvimento de software, tá? E aí, eu trago aqui também o que seria ações de boas práticas para análise de negócio dentro do nosso cenário aqui de desenvolvimento, a forma que nós atuamos aqui na TechLead, nos ciclos de desenvolvimento de software, né? Então, eu trouxe algumas aqui, como documentação. O que seria documentação em si como boa prática de análise de negócio? Perdão. Seria, falando um pouco do meu papel enquanto PO, fazer um protótipo bem desenhado, né? Fazer uma escrita de história bem definida, com as regras de negócio bem definidas, para que os outros envolvidos, como principalmente o desenvolvedor e o QA, por exemplo, o próprio gerente de projeto e os mais consiga entrar naquela história, identificar os pontos, identificar o que precisa ser feito, identificar se é uma melhoria, se é uma funcionalidade nova, identificar todos os pontos que está sendo trabalhado dentro daquela tarefa, tá? Então, toda essa documentação, ela faz parte da boa prática. Vai elevar essa análise de negócio. Por quê? Porque vai beneficiar, vai auxiliar os demais envolvidos a conseguirem ter uma análise do negócio mais assertiva, né? Não vai isso quando nós temos uma história de usuário, por exemplo, bem definida, bem escrita, dificilmente vai gerar um retrabalho, dificilmente o dev vai pegar e vai fazer algo que não interpretou da forma que seria, que estaria escrita ali na história de usuário. Ele vai conseguir entender de forma clara e vai implementar exatamente aquilo que é para ser feito. Isso não vai gerar retrabalho, não vai gerar custos, falando um pouco da parte financeira, como foi comentado lá no começo também, né? Porque quando o retrabalho acaba gerando custos para o prestador de serviço, aqui no nosso caso, a TechLead. Então, toda essa documentação, ela também faz parte. Isso não somente na área do PO, mais uma vez. Tem a documentação que pode ser feita pelos próprios desenvolvedores, que seria a documentação das próprias tecnologias, como implementar vou dar exemplo aqui, usar palavras mais técnicas, como configurar um framework que é utilizado ali, como configurar uma determinada API que é utilizada no projeto, enfim, documentar todos esses processos, documentar todas essas tarefas que precisam ser atuadas, executadas dentro de um ciclo de desenvolvimento ou periodicamente dentro do projeto, para que os outros envolvidos que precisam atuar, ou precisam ler, ou precisam simplesmente entender aquilo ali, consiga chegar ali nessa documentação e identificar sem grandes esforços. Isso vai contribuir bastante na análise de negócio. E também o refinamento de backlog. O refinamento de backlog é muito importante, porque é o momento em que o time ali, entre desenvolvedor, QA e PO, consegue ter um alinhamento técnico, consegue ter um entendimento de viabilidade, né? Isso vai elevando a experiência dos demais, não fica só no desenvolvimento. O refinamento de backlog faz com que o QA e o PO, conforme vai passando, vai evoluindo o projeto, conforme vai passando os ciclos de desenvolvimento, a cada refinamento, isso vai ficando mais claro, vai ficando mais consistente nas ideologias do projeto, né, do QA e do PO, essa viabilidade e esse alinhamento técnico. Então, o refinamento de backlog é uma prática muito boa que faz também alcançar uma maturidade de análise de negócio do time como um todo muito consistente. E um outro item muito importante também é o acompanhamento das tarefas. O que seria esse acompanhamento das tarefas?
Hoje nós atuamos, não sei se todos, né, mas pelo menos aqui no Agora IGEPs, nós atuamos com Gira, né, plataforma ali onde a gente organiza todo o nosso backlog, nossos cards, nossos sprints. E aí, cada envolvido, o dev, o QA, enfim, vai puxando as suas tarefas. Esse acompanhamento seria acompanhar as tarefas também do colega, do outro envolvido. Para quê? Conseguir entender se está claras as informações ali, conseguir entender o processo que ele faz, conseguir entender, às vezes, quando surge um impedimento, por que foi aquele impedimento, qual foi a causa, qual é a justificativa, como foi resolvido aquele impedimento. Isso ia elevando essa maturidade de análise de negócio na vertente de viabilidade, na vertente de alinhamento técnico também. Isso é muito importante, principalmente para o próprio PO, né? O PO, ele precisa garantir as entregas de um ciclo de desenvolvimento. Então, o PO deve fazer parte do dia a dia dele, fazer esse acompanhamento ali das tarefas, identificar se está tendo algum problema, se está tendo algum impedimento, buscar auxílio para tirar um determinado impedimento, caso esteja ocorrendo, um determinado apoio, caso seja necessário, para garantir, no final das contas, no final de um ciclo de desenvolvimento, essa entrega de valor. Então, esse acompanhamento de tarefa é muito importante também para alcançar aí uma análise de negócio bem consistente. O próprio QA, por exemplo, né, pode estar acompanhando para quando chegar no ambiente de teste, no cenário de teste, ele entender exatamente o que foi desenvolvido, entender exatamente como as regras foram implementadas. Isso vai facilitar bastante nas tarefas dele de teste, né? Bom, e, por fim, aqui eu trago também a participação ativa, né? Participar ativamente de cerimônias como retrospectiva e plane. Por que essa participação ativa, como trouxe o nome aqui, ativamente, né, na retrospectiva e plane, vai auxiliar na análise de negócios? Bom, na retrospectiva é o momento que o time discute as melhorias, né, que vai ser implementado nas próximas sprints. Essa melhoria envolve principalmente os processos, a forma que são atuadas nas tarefas, né? Então, tem que ser uma participação ativa para que realmente todos os envolvidos levem suas dores, levem seus pontos positivos, para que cheguem em uma determinada ideia conjunta do time como um todo de melhoria, que vai auxiliar. E a plane, né? Porque a plane é onde é o planejamento, então tem que ser um planejamento bem assertivo, tem que ter essa análise de negócio ali, tanto do desenvolvedor quanto do analista, de requisito bem assertiva, bem definida, para que quando chegue no final de um ciclo de desenvolvimento, de uma sprint, não aconteça o que o time não deseja, né? Que é escorregar itens, conseguir concluir os itens dentro da sprint de uma forma assertiva, que não seja itens que sejam concluídos em 2 dias, que são 10 dias que nós utilizamos para dentro de uma sprint, né? Que seria 2 semanas. Então, a plane ela auxilia também nessa análise de negócio. Uma plane bem planejada, bem definida, bem assertiva, faz com que essa análise de negócio seja consistente e a cada ciclo de desenvolvimento ela venha a ser evoluída. Por quê? O desenvolvedor de uma plane para outra vai conseguir identificar padrões, né, baseado nos tipos de tarefas, conseguir entender qual é o tempo necessário que ele atua em um determinado tipo de tarefa, e isso vai elevando a maturidade do time, vai elevando a agilidade dentro do método Scrum no qual nós trabalhamos. Aí eu pergunto para vocês, além dessas aqui que eu trouxe, vocês imaginam alguma outra? Tem alguma outra em mente que seria boa prática, uma ação de boa prática para análise de negócios? Tentem pensar no papel de vocês. O que seria uma boa prática no papel de vocês para auxiliar nessa análise de negócio? No meu caso, como dev, eu acredito que seria a comunicação dentro das deles, né? Acho que eu, como desenvolvedor, né, passando ali as dificuldades de desenvolver aquele card,
de estar vendo ali o passo a passo de construção daquele ponto que foi construído, né, pelo PO, daquela regra que foi ali explanada pelo PO. Acredito que é muito importante a comunicação do dev dentro das dailies, né? De como que ele tá, como que tá a tarefa dele, de como que ele está desenvolvendo ali, se o caminho que ele está trilhando vai chegar de fato naquilo que foi acordado ali entre a equipe, né? Então, acredito que essa comunicação conjunta, né? O deve trazer, expor essas coisas para o time é crucial, porque aí todo mundo fica alinhado, sabendo em que pé tá, né? Ali a trilha de desenvolvimento. Isso tem uma série de vantagens na minha visão, né? Porque já deixa alinhado com todo mundo se tá adiantado, se tem alguma coisa que está atrasada, se tem alguma coisa que é necessário ali impor mais esforço, quem sabe talvez até mais não só do dev, mas de outros integrantes do time, né? Então acredito que essa comunicação do dev é uma boa prática ali para análise de negócio. Com certeza, com certeza. Essa comunicação com clareza aí do dev com os demais integrantes do time é importante porque vai auxiliar muito nessa tarefa aqui, ó, do PO e do QA, do gerente de projetos, do Scrum Master, conseguir ter um acompanhamento das tarefas de forma ágil. Muitas das vezes, através de 5 minutos de fala de um dev, todo mundo vai conseguir fazer um acompanhamento de várias tarefas sem ter que olhar ali a tarefa em si, né? Ou olhar e conseguir entender de forma mais clara e mais ágil. Então, é muito importante, sim, também essa comunicação do dev aí. Mais alguém? Vou complementar aqui, Yuri. Acho que não só do dev, essa comunicação aí ela tem que ser para todo mundo do time. Um papel muito importante é o QA aí, né? Quando o QA avalia a solução proposta, se tudo bem, ele pode entrar em contato com o dev para dizer que encontrou um problema ou não, mas ele também pode colocar um comentário lá no card explicando, porque isso vai deixando as dailies cada vez mais objetivas, né? Você como PO, o Scrum Master e eu, quando a gente olha, a gente pode olhar o projeto do Gira antes da dele. E aí, durante a dele, vai ser muito mais objetivo, muito mais rápido, porque a gente já vai estar sabendo o que acontece. Então, essa comunicação a gente tem que trabalhar no dia a dia para que seja mais objetiva e colaborativa. Sim, sim. Mantenha o time como todo alinhado, né, no que está É. acontecendo dentro do desenvolvimento. Isso aí. Alguém? Mais algum ponto? Então, vamos lá. Bom, e aí vou trazer aqui, segundo o Babok, análise de negócios. Acredito que alguns, né, não é a primeira vez que estão vendo esse termo, Babok, guia Babok. Antes de eu abrir aqui o texto descritivo, segundo o guia Babok, eu vou falar um pouco sobre o que é o guia Babok. Alguns, ou se não todos, já devem ter escutado falar do guia PMBOK, né, que fala sobre os processos. O guia Babok, ele é semelhante a isso, é um guia, uma metodologia ali, não é um padrão, mas são metodologias de boas práticas para análise de negócio, tá? É voltado mesmo especificamente para análise de negócio. Bom, e o que é que o Guia Babok fala sobre análise de negócio? Ele diz que a análise de negócio é realizada em uma variedade de iniciativas dentro de uma empresa. Aí essas iniciativas, elas podem ser estratégicas, táticas ou operacionais. Ó, aqui é o que a gente conversou lá no começo, né, quando a gente falou do alinhamento técnico, das viabilidades operacionais e das estratégias, né, que são ali as três vertentes que nós devemos conseguir identificar para ter uma análise de negócio bem consistente. A análise de negócio,
pode ser realizada dentro dos limites de um projeto ou durante a evolução e melhoria contínua da corporação, tá? Ó, isso aqui está muito ligado ao que a gente acabou de ver ali sobre as boas práticas ali, né, da cerimônia ali de retrospectiva, principalmente, onde a gente discute essas melhorias, né, essa melhoria contínua, tá? Continuando, ela pode ser usada para entender, perdão, o estado atual, para definir o estado futuro e para determinar as atividades necessárias para se mover do estado atual para o futuro. Ou seja, a análise de negócio, ela é utilizada para entender onde nós estamos, o que nós estamos fazendo hoje, onde nós temos que chegar, qual é o nosso objetivo, né, o estado futuro e as estratégias, tá? Que seriam as atividades aqui necessárias, as mudanças necessárias, as melhorias necessárias para a gente conseguir chegar nesse objetivo, conseguir chegar nesse estado futuro, tá? Então, e segundo o Guia Boboc aqui, ó, a gente consegue interpretar muito o que a gente vem conversando desde o começo aqui da apresentação, tá? E aí, depois de tudo que a gente conversou até aqui, eu quero fazer uma outra pergunta. Eu gosto de interagir bem com vocês. Aí eu quero que vocês pensem no papel de vocês. O QA no papel dele, o Scrum Master no papel dele, o gerente de projeto no papel dele, enfim, o desenvolvedor no papel dele, se atuando dentro do seu papel, dentro das suas tarefas diárias, tá? Se você considera que é um analista de negócio. E aí? Ó, seria legal um de cada papel, né? Um QA falar, um gerente falar, um Scrum. Bom, eu posso falar sobre os Scrum, né? É, com certeza somos analistas de negócios quando a gente pensa a questão das estratégias e execução, fazemos esse acompanhamento, né? Também conversamos muito com os POs, então, para entender as expectativas a perspectiva, as expectativas dos stakeholders, né? Dos clientes, na verdade, porque todos nós somos stakeholders, né? E também fazemos a medição, né? Para perceber, fazer uma análise de viabilidade de cada demanda proposta. Então, nós, como SM, somos, sim, analistas de negócios. E o SM é que atua ali efetivamente, né? Ativamente ali na retrospectiva, que é onde a gente consegue definir as melhorias contínuas aí, que agrega muito na análise de negócio. Legal. Vamos lá. Um dev, um GP, um tester. Cara, como dev, eu acredito que sim, porque a gente tem que entender a regra de negócio e transformar aquilo em código, né? Então, de uma certa forma, eu acredito que sim. Com certeza. E além disso, né, que a gente comentou bastante aqui, vocês devem passar esse conhecimento técnico, né, de forma clara para que os demais stakeholders ali, o analista de teste, consiga entender essas tecnologias e a forma que é implementada essas regras. Então, também, sim, é um analista de negócio. Perfeito. Eu acho que, assim, falando da área de testes, né, é interessante também que a gente se sinta como um analista de negócios, no sentido de entendimento do próprio cliente, né? De repente a gente conseguir testar e fazer, é, é, fazer os testes de usabilidade nesse sentido, tentando meio que se igualar ali ao cliente, e querendo entender de fato, entendendo na verdade de fato o que o cliente solicitou e se nesse momento o sistema vai atender o que de fato o cliente tem expectativa ali, espera.
Então, eu acho que, partindo desse princípio também, o analista de teste ali, ele acaba também tendo que ter o conhecimento dessa parte do negócio por conta dessas situações, para que ele consiga fazer de fato um teste ali, visando também essa perspectiva do cliente, né, nesse sentido. E aí, pensando por esse lado, por essa vertente, eu acredito que a gente também se sinta como um analista de negócio nesse sentido. Com certeza. O analista de teste aí, né, o QA, no momento que está atuando ali, ele basicamente se veste de cliente, né, e vai testar a usabilidade ali do sistema. Então, também precisa ter, né, essa definição aí, esse conhecimento de análise de negócio para conseguir identificar se realmente aquela solução ali ela vai ser uma entrega de valor, né? Se ela precisa passar por alguma correção para que ela se torne uma entrega de valor. Então também faz parte sim da análise de negócio. Legal. Alguém mais? Um pior? Eu estou muito calado. Falei do chocolate, quem fala? Os piores estão calados aí, rapaz, hoje. Cadê as Alô, alô, promoções? Cadê as promoções, Yuri? Que tu disseste que ia fazer, colocar chocolate. falou chocolate. Então, gente, a analista de negócios, né, como PO, né, é a gente entender a necessidade do cliente, especificar os requisitos e trazer, né, para a nossa realidade do TI. E aí a gente volta lá no seu primeiro slide, né, fazer todas aquelas tarefas lá, analisar a situação, especificar e reunir com o time para ver a viabilidade, né, do negócio. Qual linguagem utilizar, qual framework utilizar. Isso seria uma análise de negócios, né? Para ver como vamos fazer para viabilizar esse sistema da melhor forma para o cliente. Com certeza, com certeza. Bom, a gente escutou, né, várias falas aí de vários perfis, vários papéis dentro do desenvolvimento de software. E o que é que a gente consegue tirar de tudo isso? A gente consegue observar que é importante a análise de negócio em todos os papéis, em todos os perfis. A gente consegue observar que a análise de negócio ela deve ser um elo entre todos esses profissionais, todos esses perfis, para que tenham um objetivo em comum. E qual é esse objetivo em comum? É a entrega de valor. Só que como a gente vai chegar nessa entrega de valor? É através de tudo isso que a gente vem falando aqui, esse alinhamento técnico, esse entendimento de viabilidade, as estratégias, a melhoria contínua. Tudo isso vai levar cada vez mais a essa entrega de valor para o cliente, certo? E o próprio cliente também ter esse conhecimento, por mais mínimo que seja, desse entendimento técnico, dessa viabilidade, para que isso vai otimizar também a própria tarefa do cliente, né? Porque o cliente, ele te imagina assim, o cliente só vai pedir, o trabalho todo é nosso. Não necessariamente. Muitas vezes o cliente tem que também fazer o esforço de identificar ali o problema, identificar a necessidade dele para passar de uma forma clara para o PO, para que o PO consiga entender exatamente a necessidade, para então levar para o time de desenvolvimento. Então, o próprio cliente tendo também esse entendimento, esse alinhamento técnico, tendo esse entendimento de viabilidade, ele vai conseguir ter uma noção maior do que realmente ele pode pedir, do que realmente é possível ser feito dentro do produto dele. Então, a análise de negócio, quando ela é bem consistente, bem definida entre todos esses papéis, todos esses perfis, essa entrega de valor, no final das contas, se torna cada vez mais efetiva, né? A gente consegue ter sempre a satisfação do cliente, a gente consegue sempre ter a melhoria ali do desenvolvimento, a gente consegue melhorar a assertividade nas planes, enfim, a análise de negócio, mais uma vez, muito importante em todos esses papéis, porque ela deve estar alinhada, deve estar nesse objetivo em comum entre todos os stakeholders. Tá? E aí, aqui, ó, mais uma vez, segundo o Babok, o que é que ele fala?
que um analista de negócio é qualquer pessoa, é isso. Todos nós somos analistas de negócio. É qualquer pessoa que realize tarefas de análise de negócios. E aqui não está aqui descrito as análises de negócio, as tarefas, né, de análise de negócios, mas no decorrer da apresentação aí a gente falou de várias delas e vocês mesmo conseguiram identificar que vocês fazem essas tarefas, né? Como o texto pode diz aqui que é qualquer pessoa, tá? Independente do seu cargo ou função na organização. Se é desenvolvedor, se é QA, se é Scrum Master, se é gerente, enfim. Independente da função, se você faz qualquer tarefa da análise de negócio, você é um analista de negócio. Os analistas de negócio, eles são responsáveis por descobrir, sintetizar e analisar informações de uma variedade de fontes dentro de uma corporação. Então, aqui, analisar informações de uma variedade de fontes, isso quer dizer o quê? O desenvolvedor, por exemplo, ele vai conseguir trazer para os demais membros do time uma visão mais, mais, mais consistente ali das tecnologias, do desenvolvimento em si, né? Por exemplo, o DBA vai conseguir levar para o time como é que está a estrutura de determinado banco de dados ali, como é que pode ser feita uma melhoria de consulta dentro do sistema, enfim. Então, qualquer pessoa que pratica atividades de análise de negócio é um analista de negócio, independente dessa função dele, tá? Pessoas que são responsáveis por descobrir, né, como vem falando aqui, sintetizar ou analisar informações, é o que todo mundo faz aqui diariamente dentro dos seus respectivos projetos, tá? Isso inclui o quê? Ferramentas, processos, documentação e stakeholders, ou seja, inclui tudo que está no nosso dia a dia. Utilizamos ferramentas, que é processos envolvido aqui, ó, processo muito envolvido ao papel do Scrum Master, né? Documentação, que envolve aí vários papéis, tá? E stakeholders, que somos todos nós. Então, todos nós somos um analista de negócio. Então, a partir disso aqui, a gente entendendo a importância da análise de negócio, a importância que a gente deve fazer parte de uma forma mais ativa dentro desse elo entre todos os outros envolvidos, a partir da análise de negócio, a gente consegue elevar essa maturidade também de agilidade de qualquer time, tá? E aí eu trouxe aqui também alguns papéis do analista de negócio para ficar um pouco mais claro esse entendimento sobre o analista de negócio em si, tá? Então, ó, entender problemas e metas da organização, tá? Quando a gente faz refinamento de backlog, por exemplo, tanto o dev, até mesmo o DBA, o próprio QA, né? Ele precisa entender o problema que o PO traz ali, né? Precisa entender qual é a meta, né, não só da sprint, mas como do projeto, como da própria organização, tá? Analisar necessidades e soluções, olha aqui um papel muito importante também que os devs atuam no refinamento de backlog, né? Conseguir analisar aquela necessidade e propor as melhores soluções mais adequadas, pensando no custo de tempo e, obviamente, isso vai ligar à parte financeira também, né? Porque quanto mais tempo para o desenvolvimento, mais custo. Então, toda essa análise também das necessidades das soluções. Elaborar estratégias, né? Que está muito agregado aqui, principalmente ao PO e até mesmo ao gerente de projetos, né? Traçar essas estratégias para os projetos, traçar as estratégias até mesmo do próprio time, né? E conduzir mudanças, né? Conduzir mudanças aqui muito agregado ao papel do PO, do Scrum Master, do próprio gerente também, tá? E também o próprio dev, né? Quando tem uma proposta de mudança, seja de um processo, seja de uma própria arquitetura de desenvolvimento, se comprometer ali e conduzir aquelas mudanças. Facilitar a colaboração dos stakeholders, aqui envolve todo mundo, né? Conseguir participar dessa análise de negócio de forma que vai facilitar a colaboração de todos os stakeholders. Então, tudo isso aqui é papel de analista de negócio. Resumindo, todos nós somos analistas de negócio, tá? E aqui eu trouxe também os conceitos essenciais para análise de negócio. Então, o que é que eu quero passar para vocês
com essa figura aqui que eu vou explicar. Quando pensarmos em análise de negócio, nós vamos nos perguntar, mas como eu vou fazer uma análise de negócio assertiva, consistente? O que é que eu devo traçar aqui como pontos que não podem faltar dentro dessa análise? É isso aqui, esses 6 conceitos essenciais. E quando a gente vê esse organograma aqui, né, nós começamos pela mudança, tá? O que seriam essas mudanças? A gente aqui pensa muito na melhoria contínua, ou numa melhoria, ou numa mudança necessária. Ou seja, uma mudança, normalmente, ela surge de uma necessidade, tá? Surge de uma necessidade. E essa necessidade dessa mudança, para alcançar esse sucesso, essa mudança, vai precisar de solução. Vai precisar de uma estratégia, vai precisar de um planejamento para conseguir solucionar essas necessidades e satisfazer essas mudanças, tá? E aí, para tudo isso, para chegar a essas necessidades, nós temos que partir de um contexto, né? Tem que ter um contexto. Por que essa necessidade? Onde essa necessidade vai afetar? Quem são os envolvidos nessa necessidade? O que essa necessidade vai agregar ao negócio, tá? E aí, obviamente, desse contexto, a gente tem os stakeholders, que vão ser os beneficiados dessa mudança, tá? E aí pode ser um grupo, né, de pessoas, ou pode ser um único indivíduo aqui, que seria o beneficiado, tá, dessa mudança bem concluída, né, a partir de soluções, é uma necessidade desse stakeholder. Só que, quando a gente pensa em tudo isso, o que seria a cereja do bolo aqui, realmente, para ser uma análise de negócio bem-sucedida, é a gente enxergar tudo isso e, no final, e conseguir identificar se isso é uma entrega de valor. Né? Porque, às vezes, pode ser apenas um desejo do cliente, por exemplo. Mas aí, para o desenvolvimento em si, não é uma entrega de valor. O cliente está solicitando uma mudança no produto dele que não vai agregar valor para nós, desenvolvedores, para nós, prestadores de serviço. Tá? Então, mas vai agregar valor para o stakeholder? Bom, é uma questão de avaliar. Então, é para isso que tem a cerimônia também que o PO faz com o próprio cliente, que a gente chama de priorização de backlog, né? No qual a gente consegue identificar o que é a prioridade, qual é a relevância daquela prioridade do cliente, e com isso a gente consegue entender se realmente é uma entrega de valor para o cliente quando aquela mudança ou aquela funcionalidade nova for concluída. Então, a gente pensando nesses pontos, da forma que eu comentei aqui, a gente consegue entender se a gente está fazendo uma análise de negócio bem-sucedida. Se a gente está conseguindo passar por esses 6 conceitos aqui, de forma bem definida, bem respondida, então, a gente, sim, é uma análise de negócio que vai trazer essa melhoria, trazer benefícios para a organização. Tá? Trazer benefícios para a empresa, prestadora de serviço principalmente. No caso aqui, nós, TechLead. Então, esses conceitos são primordiais quando a gente está começando a praticar essa análise de negócio. E aí, para finalizar, eu trouxe um vídeo aqui também, que fugiu o nome dele agora, aqui. Tá aqui, Fabrício Laguna. Fabrício Laguna é um brasileiro que faz parte do Guia Baboc, tá? Então, é um cara muito safo. E aí tem um vídeo dele muito interessante aqui sobre a análise de negócio, onde ele começa trazendo desde o papel do próprio gerente até o papel do time como um todo, qual é os benefícios dessa análise de negócio, como a análise de negócio pode promover para a gente as melhorias, promover para a própria empresa o alcance dos objetivos, né? Isso tudo, no final das contas, vai agregar, sim, a parte financeira, porque a gente consegue reduzir custos, a gente consegue otimizar tempo, a gente consegue elevar a maturidade dos desenvolvidos e todo mundo, no final das contas, fica satisfeito. A gente consegue ter um time de desenvolvedores satisfeito com o desenvolvimento, porque ele consegue ter ali, por exemplo, a documentação, as escritas de história bem definida, né? Ele não vai ter dificuldade para interpretar, ele não vai ter retrabalho. Então,
todos os envolvidos conseguem ter uma satisfação elevada quando tem uma análise de negócio bem definida, e isso, obviamente, traz muitos benefícios para a organização. Eu vou dar o play aqui. Me avisem se não estiver escutando o áudio, tá? O áudio está saindo para vocês do vídeo? Não tá Não. saindo. Tô saindo não. Não? Não. Tá, eu vou compartilhar de novo aqui, então parar de compartilhar e compartilhar de novo, tá? Só um momento. Opa. Você já se perguntou como fazer para evitar o desperdício e garantir o retorno dos investimentos? Veja só, para transformar sua estratégia em resultados, os executivos definem metas para as áreas táticas e operacionais, que irão gerar requisitos para as áreas de projetos. Por exemplo, para reduzir custos, um processo manual pode ser automatizado por um novo software. Aqui aparece uma grande dificuldade. O sucesso dos projetos depende de uma comunicação clara e sem equívocos. Se o cliente solicita, por exemplo, um sistema rápido, isso pode ser entendido de diferentes maneiras pelo desenvolvedor. Muitas vezes, o resultado só é visível após meses de trabalho e investimento. Só então fica claro que os requisitos não foram bem entendidos. A correção vai gerar retrabalho e custar mais dinheiro. Para resolver este problema, nasceu a análise de negócios, o conjunto de conceitos e técnicas que podem alinhar a estratégia aos projetos e garantir a assertividade dos investimentos. Esse alinhamento é dado através de 3 frentes principais. 1. No entendimento da real necessidade do negócio. 2. Na análise de viabilidade e proposta da solução que mais agrega valor. E 3. Na garantia de que a solução especificada e desenvolvida atenda à necessidade para a qual foi criada. Essas tarefas e técnicas foram compiladas em um guia chamado BABOK. O BABOK foi criado pelo IIBA, o Instituto Internacional de Análise de Negócios, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para desenvolver e manter padrões para a prática da análise de negócios e para a certificação de profissionais. O Guia BABOK lista 32 tarefas e 49 técnicas organizadas em 7 áreas de conhecimentos que facilitam o aprendizado. Você deve estar se perguntando: como implantar análise de negócios em minha organização? Existem 3 estratégias possíveis. A primeira é capacitar suas áreas clientes em análise de negócios para que possam detalhar melhor seus requisitos. A segunda é capacitar as áreas de projetos em análise de negócios, para que consigam entender melhor os problemas antes de desenvolver uma solução. A terceira estratégia é o desenvolvimento de uma área especialista em análise de negócios, que facilite a comunicação entre as diversas partes interessadas. Uma estratégia que mescla um pouco de cada uma destas 3 também pode ser uma boa alternativa. Sabe onde começa esta mudança? Começa com o executivo responsável tomando consciência do que é a análise de negócios e de como ela pode ajudar sua organização. Onde termina essa história? Termina com equipes de projetos mais motivadas, áreas clientes mais satisfeitas, maior retorno dos investimentos e menos conflitos entre todas as áreas. Então, aqui nesse vídeo, né, curto, a gente conseguiu, de forma resumida, ver tudo que a gente conversou. A importância da análise de negócio como um todo para todos os envolvidos. Como eu falei lá do começo, desde o cliente até ao, ao, ao desenvolvedor, ao gerente de projetos, enfim. Então, cara, basicamente é isso. Análise de negócio a forma que eu enxergo, é a forma que eu tentei
transparecer para vocês aqui, o qual eu acredito que deve fazer parte, né, de todo o dia a dia, todo o cotidiano de todos os envolvidos, como a gente comentou bastante aqui, para que a gente consiga, no final das contas ali, ter essas entregas de valores, conseguir ter todo mundo satisfeito, e conseguir ir elevando essa maturidade aí, né, dos times e conseguir alcançar os objetivos da própria organização. E aí, opa, eu trouxe aqui, eu vou mandar aqui no chat, tanto esse link aqui, tá? Do Baboc, para quem se interessar. É uma leitura bem clara, tá? Inclusive, ele está em português, o que eu tenho aqui. São poucas páginas, dá para ler rápido em no máximo 1 hora de tempo e entender. Recomendo, não só para PO, mas para todos os perfis aí, como a gente observou, né, que é importante essa análise de negócio. E no mais, eu me deixo aqui também à disposição, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me chamar, tá? Não fiquem acanhados, usando o vocabulário aí do paraense, de me procurar, tá bom? E agora a gente pode abrir aqui espaço para comentários, para perguntas, tá? Quem quiser acrescentar, tirar dúvidas, fique à vontade. Que eu acho interessante, Yuri, que essas meetups nossas, né? É o quanto de coisas que a gente faz no dia a dia que às vezes a gente não para pra refletir sobre, né? A gente faz tanto isso aqui, né? Assim, se a gente for falar no dia a dia, quando a gente está discutindo uma atividade com o pessoal, quando a gente está discutindo algo que vai ser feito, né? Às vezes surge tantos comentários, fala assim, pessoal, faz sentido isso mesmo que a gente está fazendo? Isso vai agregar algo importante para todo esse tempo que a gente está desempenhando para realizar essa atividade, né? E isso tudo tá, acho que faz parte desse bate-papo que a gente está tendo aqui com relação ao tema, né? Acho que todo mundo faz isso diariamente, né? Com certeza. A gente negocia, eu acho interessante um ponto também, né? Que a gente negocia também bastante com pessoas, né? Sim, Negocia bastante. alocação. O Edson faz muito isso aí. Acho que ele melhor do que eu falar sobre isso, mas a gente negocia locações, negocia pessoas vai para um time, vai para outro, negocia entrega, negocia para as pessoas às vezes trabalhar um pouquinho mais para conseguirem fechar aquilo que está atrasado. Ou seja, o negócio ele tá desde o momento que a gente acorda aí, a gente está negociando com as pessoas, negociando com a esposa, com a namorada, enfim. Eu acho que a vida inteira é um negócio, né, que a gente está sendo feito que a gente tem que tentar trazer o lado da gente para conseguir ganhar algo em cima daquilo que a gente entende que faz sentido, né? É isso aí. Bom comentário. Obrigado, Edmilson, pelo comentário. Obrigado você. Ó, o Eric disse que com a O esposa Eric, dele não também tem tem, até com negociação. o cachorro a gente negocia. Ai, ai. Tem a negociação com a esposa aí que o Eric tá falando, isso aí acontece bastante com todo mundo. É o seguinte, ó, hoje você tem que ir comigo fazer aquilo, aquele assado para sábado você poder andar de moto. É mais ou menos desse jeito, para ter o alvará, né? É isso aí. Legal. Ô Yuri, tem aquela Opa, negociação clássica também, né, do cliente. Dá para colocar mais essa tarefa aí na sprint? Só mais acontece. essa aí. Aí, não, então para colocar essa tem que tirar aquela. Aí, mas não, mas eu quero todas. Aí dá, vamos ver se vai dar. Aí chama o desenvolvedor, né? Olha, galera, é o seguinte, tem essa tarefa aqui. Mas já tem essas coisas, vai dar tempo. Clássico, né, Yuri? Com certeza. Aí que entra o lado negociador mesmo, né, do PO conseguir ou fazer o cliente entender o que é viável, que não é viável entrar aquilo ali, que não vai ser possível ser entregue, né? Ou fazer o cliente, forçar o cliente a pensar o que realmente é relevante para ele, né? Aí ele pode pensar, mas tudo é relevante. Não, mas sempre vai ter uma coisa que vai ser mais relevante do que a outra, né? E aí é o lado mesmo de conseguir negociar aí com o cliente o que realmente
vai entrar numa sprint ou se vai tirar coisas da sprint e inserir outras coisas que se tornou prioritárias, isso acontece bastante, né? Eu como PO, presencio bastante esse tipo de cenário aí, Jefferson. Bastante legal. Sim, sim. Mas para esses caras aí que conseguem convencer a patroa, o cliente é fichinha, né, Yuri? Ah, sim, é tranquilo. Eu acho que o processo com o cliente é muito muitas vezes ele traz a questão, não, mas tudo é prioridade para mim, não, ok. Mas dessas prioridades aqui, qual que tu usa mais? Qual que está te impactando mais? Né, a gente tem que ir contra-argumentando até a gente Isso, conseguir chegar realmente numa resposta de priorização realmente, né? Porque com às certeza. vezes é humanamente impossível fazer tudo que o cliente quer. Normalmente é humanamente impossível fazer tudo que o cliente quer na velocidade que ele quer. Então a gente tem que ter essa questão. Às vezes, nem sempre é fácil fazer essa negociação, né? Mas é importante até para ele saber que nem tudo o que ele pedir vai ser feito naquele momento, porque tem um planejamento e ele precisa abrir mão, né? Se ele, Sim, se ele sim. quer passar algo na frente, ele tem que entender que é realmente passar na frente, mas que vai penalizar outras coisas. Então, mas é um trabalho árduo. Com certeza. Assim, eu sempre comento, né, com alguns amigos, colegas, piores, não sei se já comentei com você, que a gente, nesses casos, a gente não pode chegar com o cliente e falar assim, ó, não tem como a gente fazer. A gente precisa justificar o porquê não tem como fazer. Então, aí que entra a importância, como que a gente comentou aqui, é o que eu faço com meus clientes, tem dado muito certo. Até aqui eu tenho, posso dar esse depoimento de que os clientes que eu já atendi e os que eu atendo têm um grau de satisfação grande com os projetos, porque eu consigo levar para eles esse entendimento de viabilidade, esse entendimento de entendimento técnico mesmo. Não é algo que eu vou estar explicando para eles ali, por exemplo, como funciona uma linguagem de programação, etc e tal, Sim. mas conseguir fazer entender, né, como é que o que é que a gente trabalha, como é o nosso dia a dia dentro do desenvolvimento. E aí, quando chega nesses casos do cliente, assim, eu preciso de tudo isso, e a gente conseguir levar alinhar em cima da viabilidade, alinhar em cima da relevância, alinhar em cima do que realmente vai impactar no dia a dia desse cliente, ele consegue nos ajudar a escolher o que realmente ele deseja, né? Porque às vezes ele simplesmente o cliente vai dizer assim, tudo para mim é importante, realmente, é isso que ele vai falar. Eu quero tudo isso aí. Só que a gente tem que ir conseguindo refinar, lapidar a ideia dele, o pensamento dele, para chegar no que realmente é o mais importante para entrar na sprint. E, enfim, Justamente. tudo isso faz parte E, do e é, negócio. e é aquela coisa, a gente está sempre na busca, né, de tentar o melhor e, como tu disse, traduzir para o cliente que é leigo e, né, tentar traduzir para ele os impactos e o tempo que vai levar, explicar a complexidade de uma forma fácil de fácil entendimento, Sim, nem, né? Então tentar explicar o detalhe de uma forma clara para ele conseguir entender. Então é bem importante isso, né? com certeza. E dependendo do que seja, né, às vezes se é algo tão custoso, que vai custoso em tempo, né, e obviamente em dinheiro também, de ser feito e o cliente queira logo, o pior é conseguir levar uma segunda proposta, uma contraproposta ali que vai satisfazer a necessidade do cliente. Eu vou contar um fato em relação a isso que aconteceu em um dos projetos que eu atuo, que eu consegui levar uma segunda proposta e satisfez a cliente, e a cliente ficou mega satisfeita com o que foi entregue em um curto prazo, o que realmente ela queria, iria demorar bem mais. Que seria o quê? Toda vez que subir a versão no sistema, alguns usuários que utilizam diariamente o sistema tinham dificuldades quando mudavam um botão, mudavam uma tela e mudavam um fluxo, né? E aí a cliente falou assim, a gente precisa comunicar os usuários toda vez que subir versão, a gente precisa criar ali notificações automáticas para o usuário. Só que para a gente ter uma notificações, quando ela me falou isso, eu falei, vai demorar, porque a gente precisa construir uma API para isso, não é algo do dia para a noite. Não, mas a gente precisa logo, porque precisa logo, isso é importante para a gente, vai melhorar a satisfação dos usuários e tudo mais. E aí, o que é que eu levei para o cliente? Falei, vamos fazer o seguinte, vamos criar um CRUD de avisos.
que é um pop-up, né? E aí eu expliquei, fiz a prototipagem, ó, vai ter um CRUD aqui onde a gente vai escolher qual é o perfil que vai aparecer essa mensagem vai aparecer quando ele fizer o login, vai aparecer uma vez por dia, escolhe o período que vai aparecer e a gente insere o texto ali. Só que não vai ser automático. Só que como é versão sobe a cada 15 dias, que é o que eu falei, para satisfazer mais ainda a cliente, eu falei, eu posso fazer. O LPO eu já faço o release note. Então, eu pego, coloco essa de forma mais descritiva, mais clara ali, e toda vez que sobe versão, eu coloco as informações do que está sendo subido. Aí, vai afetar o perfil do atendente. Aí eu coloco para aparecer a mensagem lá para o atendente, por 2, 3 dias, por exemplo. Né? Quando isso ficou pronto, que foi entregue, nossa, a cliente ficou maravilhosa, ficou maravilhada ali com o que foi entregue. Satisfez a necessidade dela, entendeu? E gerou menos tempo e entregou o mesmo valor. Então, é essa negociação que o PO também tem que atuar, né? Fazer com a cliente. Aqui no projeto a gente tinha há um tempo atrás algumas questões assim que a cliente trazia uma mudança e a mudança ela era vista só ela não era analisada num contexto geral, analisando ela com todas as possíveis lugares que eu fazendo essa alteração iria impactar. Então, acabava que ia e voltava muito as demandas. E hoje eu tenho justamente esse combinado com elas, que elas me trazem a demanda, eu estudo bem o que elas querem para poder analisar justamente aonde vai impactar, onde não vai, né, para ter um contexto geral do sistema, tentar minimizar o mínimo possível a questão de Sim, voltar alguma, né, não ficou como a gente queria, né? Acontece, sim. acontece, mas graças a Deus aqui no CIGEP a gente está tendo uma evolução grande nesse sentido. As demandas a gente está conseguindo entregar e não está voltando coisas para corrigir da mesma demanda. Então, isso é muito bom. E é justamente por esse trabalho de refinamento da análise do negócio mesmo. Com certeza. É isso. Vamos lá, pessoal. Tem muita gente calado hoje. Nas outras meetups o pessoal fala. Hoje estão calados. Estão tímidos, estão tímidos. É, bom, espero que todo mundo tenha entendido, né? Se ficou algum ponto de dúvida, os que vão ler aí o Baboque que eu coloquei no chat, qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer comentário, fiquem à vontade para me procurar, me chame aqui no chat, chame aí, que a gente está aí, está sempre disponível para conversar, para absorver conhecimento, para trocar experiências, tá? Fique sempre à vontade. E, mais uma vez, obrigado aí pela atenção de todos, obrigado por estarem aqui até agora. Qualquer coisa, podem me chamar, contem comigo sempre. Parabéns, Yuri, pela apresentação. Muito obrigada aí pela tua disponibilidade de trazer esse assunto super interessante aqui para gente. E aí, gente, como o Yuri falou, ele deixou aí o arquivo, né? O pessoal está com dificuldade de abrir o arquivo, Yuri, do O Baboc. PDF ou o link? O link. Mas aí vocês podem baixar o arquivo, gente. Acho que eu Mas aconselho até baixar o arquivo, porque... Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o link aqui. Aqui no meu abriu. Esse PDF que eu mandei, acho que é só o glossário. Esse PDF que eu mandei, não só o glossário. Tá. Não está aparecendo aqui o link do PDF. Era um outro link que tinha aqui embaixo, que era esse PDF aí. Mas o PDF é o que estava aqui, tá? Só é referência mesmo. E aí vocês teriam que baixar de qualquer forma. Tentem baixar esse PDF aqui que eu vou abrir. Tentar abrir ele aqui. Parece que não está abrindo mesmo.
Deixa eu anexar de novo. Acho que é problema de permissão. Acho que era só problema de permissão. Tentem baixar de novo esse PDF aí, pessoal. Esse PDF é isso aqui, ó. Yuri, nesse último link aí, funcionou, viu? Funcionou? Ah, beleza. É esse aqui, ó. Tá. Ele parece que 51 páginas, mas não, não se assustem. O que é interessante para todos ter absorver um pouco mais do conhecimento sobre análise de negócio está logo nas primeiras páginas aqui, nas 3, 4 primeiras páginas, tá? Onde a gente vem aqui, ó. Deixa eu Oi, olhar aqui. Opa! no e-mail que eu mandei agora, deixa eu ver aqui. Então, Deixa eu só. aqui tem os conceitos da chave de análise de negócio, tá? Então, esse primeiro capítulo aqui é o mais interessante, tá? Que é o mais genérico aí do entendimento sobre análise de negócio. Então, tudo que a gente conversou, ele basicamente está aqui de forma mais sucinta, tá? Que é a análise de negócio. Análise de negócio é a prática tal, enfim, tudo que a gente vem comentando. Quem é o analista de negócio, que a gente comentou também. O modelo do conceito essencial da análise de negócio, que a gente viu, tá? Inclusive aqui tem explicando, ó, aquela imagem que eu trouxe lá no slide, aqui vem explicando cada um deles. Mudança, necessidade, solução, stakeholder. A gente consegue entender um pouco mais também. E alguns termos-chave da análise de negócio. Design, incorporação, e aqui vai, de cada papel aí, identificar qual é a parte que se envolve mais, né, com o seu papel. Mas é uma leitura bem educativa aqui, tá? Então, tranquilo, todo mundo conseguiu baixar, né? Beleza, estou vendo que o comentário aqui deu certo. Então, pessoal, boa tarde, obrigado mais uma vez. Tá? Qualquer Boa coisa, tarde, quem me Yuri. chamar. Até mais. Obrigada, Yuri. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, viu? E aguardem a próxima edição, daqui a 15 dias. Tá certo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Parabéns, Yuri. Um abraço. Obrigado, mas